gatinho, tudo bem? Vamos começar aqui o nosso terceiro módulo desse curso e agora a gente vai estar falando sobre algumas estratégias práticas para você conseguir obter desconto nos juros dos seus empréstimos consignados. Vamos lá? Vamos aprender quais são essas estratégias? A primeira coisa que a gente vai aprender aqui são como negociar as taxas administrativas que possam estar embutidas aí no seu contrato. Tá? Você entendeu como é que funciona o custo efetivo total, não é verdade? Lembra que ele é a soma da taxa de juros que o seu banco te cobra, mais as taxas administrativas, as despesas, as tarifas, os impostos, os serviços, tudo isso compõe o custo efetivo total do seu empréstimo. E quando a gente fala de juros compostos, lembra que o custo efetivo total influencia no efeito dos juros compostos no prazo do seu financiamento total que você faz aí, independente se é de 50 parcelas, se é de 30 parcelas, se é de 5 parcelas, não importa. Mas quanto mais tempo você financia, mais o custo efetivo total tem peso sobre os juros que você paga no seu empréstimo. Então, quando a gente consegue retirar qualquer despesa administrativa, por menor que seja o valor lá do nosso contrato, no longo prazo a gente consegue ter uma economia gigantesca do nosso dinheiro, porque qualquer despesinha que é adicionada, somada no longo prazo com aquela taxa do SET, que é o custo efetivo total, acaba deixando o nosso empréstimo consignado muito mais caro do que a gente contratou. Então é muito importante você entender que com essa primeira estratégia aqui, e aí a gente vai decorar assim, ó, estratégia 1, é a estratégia da negociação de taxas administrativas. Então, com essa estratégia 1, você vai conseguir eliminar despesas dos seus contratos e obter desconto nos juros que você paga atualmente, tá? E a primeira despesa que pode ser que esteja embutida aí no seu contrato é a taxa de abertura de crédito. O que é, Karina, a taxa de abertura de crédito? É uma taxa que o banco cobra quando você faz um cadastro, né, lá no sistema do banco, quando você está tendo um primeiro contato com aquele banco, com o seu primeiro relacionamento. Então, assim, se você foi para o banco e abriu uma conta corrente, se você foi no banco, você não tem uma conta, mas você foi lá e pediu um empréstimo, e aí ele vai provavelmente abrir uma conta para você. Então, é uma taxa de abertura de crédito, né? Essa taxa ela só pode ser cobrada pelo banco uma única vez quando você tem esse início de relacionamento, tá? Então, se o banco incluiu no seu empréstimo consignado essa despesa aqui, provavelmente ele te cobrou mais de uma vez, porque provavelmente essa taxa ele já tinha te cobrado quando você teve o primeiro contato com ele e teve esse empréstimo, ou algum serviço que você contratou lá no banco. E é importante você entender que essa normativa, né, isso aqui que a gente está falando aqui, não é uma coisa da minha cabeça, não sou eu que estou inventando, não. Isso é baseado em uma resolução do Banco Central. Lembra que a gente já explicou quem é o Banco Central? Então, o Banco Central, né, no caso o Bacen, ele é quem dita essa norma e o banco ele precisa respeitar. Né? Então, os banquinhos aqui, os bancões, independente do tamanho do banco que você é cliente hoje, mas ele tem uma norma e ele precisa respeitar essa regulamentação. Então, na resolução 3.919 de 2010 do Banco Central do Brasil, você vai ter por escrito que se o banco te cobrou isso por mais de uma vez, você pode sim solicitar o reembolso e o cancelamento dessa despesa aí do seu contrato para você conseguir obter desconto nos juros que você paga atualmente, tá? A outra despesa que você pode estar pagando no seu contrato e você nem sabe é uma taxa de análise de crédito. O que é, Karina, a taxa de análise de crédito? É uma taxa que o banco vai cobrar de você quando você também tem o seu primeiro relacionamento com o banco. Tá? Então, assim, você foi lá no banco, pediu um empréstimo. O banco, para ele conceder um empréstimo para você, ele tem que saber mais sobre a sua vida financeira. Né? Ele tem que analisar se você tem alguma pendência financeira. Então, ele vai fazer consultas, né? Para saber se você tem alguma dívida que você não conseguiu pagar. Então, ele vai consultar o sistema do SPC, do Serasa. Ele vai ter acesso a uma coisa chamada registrato. Não sei se você já ouviu falar sobre isso,
Mas nesse sistema que está dentro do site do Banco Central, o registrato é um dado que o Banco Central tem a seu respeito, e lá ele relaciona todos os teus tipos de dívidas com todos os seus credores, né, bancários. Então, quando você vai num banco e pede um empréstimo, por exemplo, o banco ele precisa fazer essa análise, porque é com base nessa análise que ele vai dizer para você qual é o limite de crédito que ele pode te dar. Isso é muito individual, depende muito do seu CPF, depende muito do seu perfil de cliente, depende muito da sua renda, de como você usa o dinheiro, de qual é o seu score, né? Você já ouviu falar sobre o score? O score é a sua pontuação no mercado financeiro. Então, quanto maior a sua pontuação, significa que você é um cliente melhor, o mais indicado para o banco, tá? Então, esse banco ele vai fazer essa análise para dizer para você qual é o crédito que ele pode te dar, tá? E então é importante, se você ainda não consultou o seu registrado, se você está perdida aí sem saber qual é essa dívida, se você nunca parou para saber, meu Deus, eu devo tanta gente, mas quem é que eu realmente devo? Eu esqueço de pagar algumas pessoas. Vai lá no registrado, confere quais são as suas pendências financeiras, tá tudo lá escrito para você, tá bom? Então, essa taxa de análise de crédito, ela pode ser cobrada pelo banco, é uma taxa devida, tá? Só que ela só pode ser cobrada também uma única vez lá no seu início do relacionamento com o banco, no primeiro contato que você teve. Então, se o banco ele cobrou isso no seu contrato e você já tinha pago essa despesa anteriormente, então não, essa taxa não é devida, e ela também pode ser solicitada, né, o reembolso e o cancelamento dessa despesa lá no custo efetivo total do seu empréstimo, tá? E a partir daqui, as próximas parcelas elas vão ter desconto referente a essa despesa que você está abatendo aí do seu contrato atual. Isso também está sendo baseado na resolução 3.919 do Banco Central, tá? Então, toda vez que você for falar com o banco sobre eu quero cancelar a despesa do meu contrato tal, eu quero retirar, eu quero diminuir o juro que eu estou pagando hoje, porque tem uma despesa que está acrescentando no meu contrato, e aí, por causa disso, eu pago, tem muitos descontos na minha folha de pagamento. Então, assim, é muito importante você entender que tudo tem um embasamento legal. Nenhuma das suas solicitações daqui para frente vai ser baseado naquilo que você acha que precisa ter ou que merece ter. Não, vai ser baseado numa normativa do Banco Central, e é por isso que o banco que você é cliente não vai poder ficar discutindo contigo, porque agora você não vai mais falar só sobre aquilo que você acha que você tem direito, né? Lembra que você vai se posicionar de uma forma mais incisiva? Agora você vai apresentar uma normativa, uma resolução, uma lei que vai comprovar para o banco, para o gerente ou para o atendente que você tem razão naquilo que você está falando, tá? Então, vai ficar muito mais fácil essa comunicação, e é importante você entender isso, que se você não tiver uma normativa, a sua comunicação com o banco vai te estressar, vai acabar com a sua saúde, com a sua energia, você vai ficar triste porque você vai perder tempo ligando para o banco, não vai ter resultado. Então, assim, é importante você entender que sempre que você for entrar em contato com o banco para solicitar o cancelamento de qualquer despesa, qualquer taxa administrativa, seja o que for, para ter desconto nos juros que você paga atualmente, sempre vá com um embasamento legal, porque é isso que vai facilitar a sua comunicação lá com o banco ou com o seu gerente, tá bom? Então, eu vou deixar esse material também com todas essas normativas, com todas essas resoluções, cada textinho, cada artigo vai estar explicado para você, e aí você só vai lá no assunto que você quer. Por exemplo, o meu contrato tem uma taxa de análise de crédito e eu já paguei isso anteriormente, então eu vou lá nesse assunto, vou ver qual foi a normativa que a Karina colocou para mim dentro do material das legislações importantes, e eu vou pegar esse artigo, vou apresentar para o meu gerente, e com esse embasamento legal eu vou solicitar que ele cancele essa despesa do meu contrato e que ele me dê desconto nos juros que eu pago atualmente, tá? Existe mais uma tarifa que o banco também cobra das pessoas, e geralmente elas também não têm conhecimento, que é a tarifa de cadastro. Essa tarifa, ela é feita quando você tem ali o primeiro relacionamento com o banco,
tá? Porque você está começando a criar um relacionamento, o banco não tem nada de informação a seu respeito, então ele vai abrir um cadastro para fazer para você, né? Só que esse cadastro ele só pode ser cobrado em duas situações específicas. Quais são essas duas situações específicas? Na abertura da sua conta corrente, ou da conta poupança, ou da conta salário, né? Mas geralmente conta salário não tem esse tipo de despesa, porque quem abre nem é você, é o seu empregador, né? Ou também na contratação de um empréstimo, tá? Só que essa taxa ela só pode ser cobrada uma única vez. Então, se ela foi cobrada quando você abriu uma conta corrente, então você não tem que pagar quando você vai contratar um empréstimo, tá? Agora, se você não tem nenhuma conta corrente, foi no banco, fez sei lá, um empréstimo sem abertura de conta, o que eu acho que nem é possível, né? Mas nessa situação você também pode ser cobrada pela tarifa de cadastro, tá? Só que se você perceber que o banco está cobrando mais de uma vez essa despesa, então sim, você pode entrar em contato também com o embasamento legal da Resolução 3.919 de 2010 do Banco Central do Brasil e solicitar que um gerente ou banco lá no teleatendimento retire essa despesa do seu contrato e com base nisso todas as suas parcelas já vão ter desconto, os juros também vão cair e aí automaticamente você vai ter mais dinheiro entrando na sua conta referente ao seu salário, tá bom? Existe mais uma despesa que geralmente também é cobrada, que é parecida com essa anterior. Só que ela é uma tarifa de atualização de cadastro. Você vê que o banco ele vai o tempo todo inventando nome de despesa para poder encarecer o nosso empréstimo, né? É a mesma coisa, só que agora ele vai dizer o seguinte: o seu cadastro aqui está desatualizado. Você vai precisar preencher aqui algumas informações para poder atualizar o seu cadastro. E quando ele faz isso, ele cobra para você essa despesa. E aí ele só vai, coloca lá o seu e-mail corretamente ou troca o número do seu telefone e aí ele diz que atualizou o seu cadastro e ele vai querer te cobrar por isso. Só que, segundo a resolução 3.919 do Banco Central, essa tarifa ela não pode ser cobrada pelo banco, porque a tarifa de cadastro ela só pode ser cobrada uma única vez na abertura da sua conta. Então, se o banco cobrou para fazer um cadastro e fez um cadastro incorreto, indevido, então aí você não tem nada com isso, né? Então, assim, a atualização de cadastro, se mudou algum dado no seu telefone, não importa. Isso daí, o cadastro já está criado. Você só vai lá preencher algumas informações e o banco não pode cobrar isso de você, tá? Porque essa tarifa ela já foi cobrada lá quando você começou o seu relacionamento com o banco, tá bom? Importante você entender que o banco ele vai o tempo todo inventar história para poder cobrar de você, né? Então você tem que estar sempre ligada, prestando atenção. Por isso que é importante você analisar os seus contratos. Por isso que é importante você saber o que você está pagando aí de despesa, de tarifa, porque tudo isso pode estar encarecendo o seu orçamento, viu? Existe ainda uma outra tarifa, que é a tarifa de liquidação antecipada. Você já ouviu falar sobre essa despesa que o banco cobra? Um absurdo, né? A gente aprendeu lá nos módulos iniciais sobre a diferença entre amortização e quitação antecipada, lembra? A quitação antecipada, o que é? É nada mais, nada menos do que você juntar o dinheiro e você pegar e quitar o seu empréstimo consignado antes do prazo. Quando você faz isso, você tem desconto nos juros das parcelas futuras. Só que o banco tem banco que, infelizmente, adiciona uma cobrança de tarifa de liquidação antecipada. Ele já cobra isso antes mesmo de você encerrar o contrato com ele, porque ele já adiciona essa despesa, essa tarifa, lá quando você emite o contrato. Só que o contrato tem tantas páginas, você não consegue ler quando você vai assinar, não é assim? E quando você vê, tem uma letrinha miúda lá de uma cobrança de tarifa de liquidação antecipada. E isso é um absurdo, né, gente? Se você está antecipando um pagamento, você tem que ter desconto, não é cobrança adicional, não é verdade? Então, a tarifa de liquidação antecipada, ela não pode ser cobrada pelo banco, porque é um direito seu que você ganhou, né, pelo Código de Defesa do Consumidor.
E isso está lá no artigo 52 da Lei Federal 8.078 de 1990, que é a lei do nosso Código de Defesa do Consumidor, tá? E o que diz nessa lei? Diz o seguinte, ó, fica assegurada ao consumidor a liquidação antecipada do débito total ou parcial. O que é o débito total? Quando você quita a dívida de uma vez. E o que é o débito parcial? Quando você vai fazendo amortizações, né? Então, fica assegurado ao consumidor a liquidação antecipada, total ou parcial, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Então, gente, tá aqui, você tem o direito de antecipar essa despesa e o seu empréstimo, e você não tem que pagar essa despesa não, tá bom? Então, a tarifa de liquidação antecipada é uma cobrança abusiva, e se isso tiver embutido aí no seu contrato de empréstimo consignado, pode representar uma boa redução nos juros que você paga atualmente, tá? Existe ainda a tarifa de serviço de terceiros. O que é a tarifa de serviço de terceiros, Karina? Essa tarifa ela é geralmente cobrada pelo banco para conseguir ressarcir serviços de outras pessoas que eles mesmos contratam. Então, como é que funciona? Vamos lá. Digamos que você fez um seguro, um empréstimo consignado, e nesse empréstimo você teve que fazer uma tarifa o banco teve que fazer uma análise do crédito, do seu crédito, por exemplo. Então ele teve que fazer consulta no SPC, no Serasa, ele teve que ir lá no Banco Central, analisar o registrato, né? A gente sabe que isso leva tempo. Aí imagina que lá no banco onde você tem conta, a agência esteja com pouco funcionário, tá? O gerente esteja muito ocupado, muita gente para ele atender, ele não esteja dando conta e ele não vai conseguir fazer essa análise do seu crédito. E aí o que ele vai fazer? Ele vai falar, gente, eu preciso de ajuda, só que eu não tenho funcionário para isso. Então talvez ele vai ter como solução o quê? É terceirizar esse serviço. Então ele vai contratar uma empresa onde vão fazer essa análise de crédito para ele, tá? E aí, quando essa empresa faz análise de crédito para o gerente, eles não vão fazer de graça, eles vão cobrar uma despesa, uma tarifa, e o banco vai ter que pagar para eles, né? Porque quem contratou foi o banco. Só que o banco não vai ficar nesse prejuízo. Então, o que ele vai querer embutir para você pagar? Ele vai querer transferir essa despesa para você pagar, né? Só que assim, você concorda comigo que quando você contrata um juro lá no banco, no seu empréstimo consignado, você está pagando pelo serviço do banco, né? Você está pagando uma taxa de juros e essa taxa já deveria embutir esse serviço que ele está cobrando, né? Só que não, ele quer sempre arrumar uma despesa adicional. Então, por que a tarifa de serviço de terceiros, ela é uma tarifa considerada abusiva e ela não pode ser cobrada aí no seu empréstimo? Porque quando você paga uma tarifa de serviço de terceiros, se essa despesa vai ser repassada para você, você deveria ter pelo menos o direito de escolher quem é que você vai contratar, não é verdade? Então, se você é uma pessoa que gosta de fazer orçamento, de fazer consulta de preço, se você é uma pessoa que gosta de consultar diversos fornecedores, e aí, para você poder obter o menor preço possível, quando você paga uma tarifa que foi para alguém que o banco contratou, você perde a oportunidade de fazer esse orçamento. Concorda? Então, por que você tem que pagar por algo que você não teve nem oportunidade de escolher quem é que você ia contratar? Então, o Banco Central diz que essa tarifa de serviço de terceiros é uma tarifa abusiva e ela não pode ser cobrada, né, pelo seu banco e aí no seu contrato de empréstimo, tá? Isso também está lá na Resolução 3.919 de 2010 do Banco Central. E se você identificar essa cobrança aí no seu contrato de empréstimo consignado, essa tarifa ela precisa ser removida do seu contrato para você obter desconto nos juros que você está pagando atualmente, tá? Então, assim, para a gente concluir essa primeira aula aqui desse módulo, quando todas essas tarifas elas são retiradas do seu contrato, automaticamente você obtém um excelente desconto nos juros dos seus empréstimos consignados. Porque os valores, quando eles são adicionados, né, essas tarifas, cada tarifinha dessa que vai sendo adicionada no seu contrato, essas despesas administrativas,
elas incidem sobre o custo efetivo total que você está pagando hoje, né? Então, consequentemente, vai ter aumento no valor da sua dívida. E quando você tira isso daí, você também tem desconto no valor da sua dívida, tá? Então, quanto mais tempo você paga, mais essa tarifa vai incidindo nos juros que você paga. E quanto antes você remove isso do seu empréstimo, menos juros você paga no seu empréstimo, tá bom? Então, o dever de casa para você é agora parar essa aula aqui, pegar o seu contrato, que eu acredito que você já está com esse contrato aí, não é verdade? E aí você vai lá no seu contrato e você vai verificar se tem alguma tarifa, algum serviço que o banco incluiu dentro dessas despesas que a gente falou aqui e verificar se está lá embutido, se está cobrando no seu contrato e com base nessas normativas, nessas resoluções do Banco Central, nessa lei do Código de Defesa do Consumidor, você vai pegar o artigo que vai estar lá no material de módulos complementares, lá no material de legislações importantes, e você vai verificar com o banco, pegar esse detalhamento, apresentar essa normativa para o banco e vai exigir que o banco retire isso aí do seu contrato para você obter desconto nas parcelas futuras, tá bom? Então vai lá, faz o dever de casa, depois volta aqui entra em contato comigo e me deixa saber qual foi a sua conquista com esse treinamento aqui, com essa aula que você está assistindo, tá bom? Me deixa saber que eu vou ficar feliz, viu? Um beijo, até a próxima aula.